Salmo 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. No caso aqui, o rei é Davi. Ele está escrevendo o Salmo no momento que ele já é o rei de Israel. Então ele diz que na força do Senhor ele se alegra, porque Josué já havia declarado: a alegria do Senhor é a nossa força. E como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todos sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam, tu os tornarás em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, e nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. É mês da música, é mês de adoração, é mês de gratidão. Portanto, quero meditar com você nessa noite, nesse salmo, para aprendermos um pouco mais sobre adoração e gratidão. Quero perceber com você nesse salmo que existem vários motivos para agradecermos a Deus. Talvez você chegou aqui essa noite e não tem muitos motivos para agradecer a Deus. Talvez se eu te chamasse aqui à frente, desse o microfone na sua mão e dissesse: diga aí quais são os seus motivos de agradecer a Deus, talvez lhe faltasse palavras. Então eu quero te ajudar, quero refrescar a sua memória e trazer a sua consciência nessa hora, baseado nesse salmo, que você e eu temos muitos motivos para agradecer a Deus e adorá-lo com profunda gratidão. E aí eu me lembro de uma música, já que é mês da música. Você sabe que eu não sou cantor. Vou tomar um golinho de água aqui para ver se dá uma hidratada, e já ajuda um pouco mais. Mas lendo esse salmo e meditando, eu lembrei de uma canção. Eu acho que é um hino, não sei. Cadê a Renata? Está ensaiando os meninos lá embaixo, Marilene é fera do cantor cristão. Como agradecer a Jesus o que fez por mim? É cantor cristão? Não, é um cântico, É HCC? Estou falando? Você sabe tudo. Mas é uma música assim, para você que não conhece, é uma música antiga, claro. Para você que conhece, queria te convidar para cantar ela junto comigo, só esse pedacinho. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Vamos juntos? Como agradecer a Jesus
o que fez por mim. Bênção sem medidas, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, demos glória, demos glória, demos glória, sem fim. Amém. Glória a Deus. Primeiro motivo que nós temos para agradecer a Deus, e eu percebi nesse salmo, que nós temos que agradecer a Deus primeiro pelo que Ele é. Segundo, pelo que Ele faz. Alguém já disse que adoração é lembrar de Deus, é buscar a Deus, é ir na direção de Deus pelo que Ele é. E louvor é fazer tudo isso pelo que Ele faz. Então, em primeiro lugar, devemos agradecer a Deus porque Ele é bom. Deus é bom, irmãos. Olha o verso 3. Pois o supres das bênçãos de bondade. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Deus é bom. Quem era Davi, irmãos? O caçula de Jessé, o filho mais novo, aquele que tinha o pior serviço da casa, cuidar das ovelhas. Não sei se você sabe, mas no mundo bíblico e no mundo antigo, ou até hoje, nos locais onde se criam ovelhas, cuidar de ovelhas é um dos piores trabalhos que o ser humano pode fazer, porque o bicho difícil de criar. Não enxerga bem, não ouve bem, não aprende com facilidade e é extremamente dependente do pastor. Se não levar para comer, ela morre de fome. Se não levar para beber, ela morre de sede. Se não cortar a lã, embola tudo e ela fica doente e morre. E uma série de outros cuidados que as ovelhas demandam. De maneira que Davi era o caçula, era o mais novo, era o menos importante numa cultura onde o primogênito é o filho mais importante. É o filho que na ausência do pai vai assumir a casa, vai receber a bênção de Deus e vai dar continuidade ao propósito daquela família. O primeiro filho é o mais importante. O último, por consequência, é o menos importante. E Davi era o caçula. Davi era o mais novo. Naquela cultura e naquela perspectiva, o menos importante. E Samuel vai na casa de Jessé, não é? Lá em Belém, a cidade de Davi. E ele chega lá e está lá o mais velho, mais bonito, mais forte, mais, né? É o rei de Israel. Deus tinha dito a Samuel que o Saul não seria mais o rei, porque tinha lhe desagradado. Então que ele fosse a Belém, que ele fosse na casa de Jessé, e lá ele mostraria para o Samuel quem seria o novo rei de Israel. Samuel chega lá, e aí Jessé prepara uma mesa, está recebendo o sacerdote, profeta e juiz de Israel, um cara muito importante, Samuel, e aí ele recebe o Samuel. Então, o Senhor me mandou aqui, porque um de seus filhos será o novo rei de Israel, e ele olha e vê o Eliabe. O Eliabe era o grandão, bonitão, fortão, soldado do exército de Saul, o cara que, aos olhos humanos, eu e você, e o próprio Samuel, achou que era ele mesmo o novo rei. E aí, se eu chegasse lá, eu também erraria como Samuel. Um cara bonito, alto, forte,
Tipo assim. E soldado do exército, é sério. Se você ler uns versículos antes dessa passagem, você vai ver que o Davi, quando foi lá levar lanche para o exército, lembra da passagem? Jessé, Davi, pega aqui um lanche e leva lá para o seu irmão que está lá no exército. E eles estavam lá na espreita, e do outro lado do vale, numa colina, um gigante gritava: não tem homem aí não! Golias, afrontando o exército de Israel. Davi, tadinho, pequenininho, caçulinha, né? Vai lá com aquele lanche, levando um pão para o irmão dele. Quando ele chega lá, que ele vê o gigantão gritando lá do outro lado, ele vira para o irmão dele, para o exército, e fala: vocês vão deixar? Vai deixar esse cara ficar tirando onda desse jeito? Vocês são o exército de Deus, do Deus de Israel. Vocês estão com medo de um homem? O Eliabe, lê lá depois para você ver, o livro de Samuel. O Eliabe vira para o Davi e fala: vai para casa agora. Você não sabe o que está falando. Algumas versões dizem assim: estás louco e não sabes o que falas. Hã? Como quem diz: você não sabe nada de guerra, você não sabe nada de militarismo, você não sabe nada de estratégia, você não sabe nada de nada, você é o mais novo, o menos importante, volta para casa e vai cuidar das ovelhas, que é o que você tem para fazer na vida. Que é o soldado aqui, sou eu. Eliabe, o irmão mais velho, que se acha. Depois Jesus vai contar uma parábola que mostra mais ou menos a mesma dinâmica. Um irmão mais velho que se acha. E aí o Davi volta para casa e vai cuidar das ovelhas. E Samuel chega lá. Aí Samuel olha aquele menino grande, bonito, forte, soldado, acostumado a mexer com guerra, com exército, com liderança de povo. Fala: esse é o rei, para substituir Saul, que é também um guerreiro, um grande líder, grandão, fortão e bonitão. Tem que ser esse cara, é o Eliabe. Pega o óleo e vai para o lado do Eliabe. Deus fala com Samuel: não. Não é esse não. Mas, Senhor, ele é o top. Ele. E Deus fala: nada disso. Então é qual? Aí Deus fala: não está nem aí. Aí Samuel chama Jessé e fala: o senhor tem outro filho? Fala: tenho. Aí o texto diz, né? Está nas malhadas. Ou seja, cuidando do rebanho das ovelhas. Está onde? Está lá no pasto, Samuel. Então, vou lá falar com ele. E quando chega lá, Deus diz ao Samuel: este é o homem segundo o meu coração. Davi é segundo o coração de Deus. Isso não significa que ele, em seu caráter, é como o coração de Deus. Não. Ser segundo o coração é uma expressão hebraica que significa: eu escolhi ele. Segundo o coração é a minha escolha. É isso que Deus disse. Porque Davi depois vai se mostrar um assassino, um adúltero, cruel, um péssimo pai. Então você olha e fala assim: opa, se esse cara, adúltero, assassino, que comete esse monte de erros, é segundo o coração de Deus, então não entendi. Então é isso que significa. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que Davi está dizendo que Deus o abençoou com bênçãos de bondade e colocou na cabeça dele uma coroa de ouro puro. O que é que Davi está dizendo? Está dizendo que ele não merecia, que ele era o menor, ele era o menos importante. Numa escala humana para ser rei, talvez ele estaria como o último da fila. Mas o Senhor o abençoou com bênçãos de bondade. E pela sua graça, ainda que Davi não merecesse, ele foi o homem segundo
o coração de Deus. Portanto, irmãos, nós temos motivos para agradecer, porque Deus é bom, independente do nosso erro, de nossas falhas, de nossas limitações, dos nossos pecados e dificuldades. O Senhor olha para nós e nós somos segundo o coração de Deus, porque Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis e bênção nas mãos dEle. Deus é bom. Segundo lugar, Deus é misericordioso. Olha o verso de número 7. Davi dizendo: eu, o rei, confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. O que é que Davi está dizendo? Eu sou um vacilão. Eu sempre estou vacilando, errando, pecando, me rebelando e desobedecendo a Deus. Mas Deus é misericordioso. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miseris e cardios. Ou córdia, que é a palavra coração do grego. E para o latim fica córdia. Então, miseris é miséria e córdia é coração, que vem de cardios. Por isso, o cardiologista é o médico do coração. Misericórdia é exatamente esse ato, colocar o coração na miséria. Aí Davi fala: o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Ou seja, eu estou sempre vacilando. Eu sou um miserável, porque sou ser humano, sou pecador e não consigo ser perfeito, santo e irrepreensível diante de Deus. Mas o Senhor, todos os dias, coloca o seu coração na minha miséria, por isso que eu confio nele, e a misericórdia dele me mantém de pé, me mantém são e salvo, não porque eu mereço, não porque sou perfeito, mas porque o coração dele está voltado para a minha miséria. Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é todo-poderoso. Isso é motivo de agradecer demais. Verso 13, leia comigo. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. E Deus não somente tem poder, como tem todo poder. Ele é onipotente, todo poderoso. E quando a gente lembra disso, quando a gente exalta o Senhor na força e no poder do Senhor, reconhecendo que Ele pode o que quiser em nossas vidas, a única coisa que nos resta é, como Davi disse, cantar e louvar e agradecer, porque Ele poderia nos matar, Ele poderia nos fulminar, porque somos pecadores e merecemos a morte, mas Ele escolheu nos amar e escolheu usar o seu poder para nos salvar. Aleluia. Portanto, temos que agradecer a Deus, temos que adorar a Deus, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é todo-poderoso. E também precisamos agradecer e louvar pelo que Deus faz. E Ele, primeira coisa que Ele faz por nós é nos salvar. Com esse poder, com esse amor, Ele nos salva. Verso 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Davi está dizendo que ele exultava na salvação de Deus. Verso de número 5 diz: grande é,
ó Senhor, a glória da tua salvação. Percebam que Davi refere a salvação ao Senhor. No primeiro versículo, o rei exulta com a tua salvação. Verso 5, grande é a glória da tua salvação, ou seja, a salvação pertence ao Senhor, e Ele só me concede pela sua graça. Eu não mereço, mas mesmo assim Ele me ofereceu oportunidade de ser salvo. Quando eu reconheço isso, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, e eu tenho uma vida de gratidão, porque eu não merecia ser salvo, mas Ele ainda assim, pela sua bondade, misericórdia e poder, me salvou. Deus nos salva, Deus nos responde. Quantas vezes você precisou de uma orientação e Deus te deu? Quantas vezes você precisou de uma luz e Deus te deu? Quantas vezes você precisou de uma palavra e Deus te deu a palavra, te deu o norte, te deu a direção, te deu o caminho, a orientação, e você se deu bem. Olha o verso de número 2. O Senhor satisfez o desejo do meu coração e não negou as súplicas dos lábios. Davi está dizendo, quantas vezes eu usei o meu lábio, não só para cantar, não só para louvar, mas também para pedir, súplica. E toda vez que eu pedi, o Senhor me respondeu. Toda vez que eu precisei, o Senhor supriu minha necessidade, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, Ele é todo-poderoso, Ele nos salva e nos responde, e consequentemente nos dá vida. O verso 4 diz, Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Davi já está aqui revelando, queridos, o propósito de Deus, que é nos dar vida eterna. Ele não diz longevidade de vida até a morte, até o dia que acabar a vida, até o dia que eu morrer. Não, ele diz longevidade para todo sempre. É o último versículo do Salmo 23. Se lembram? A bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade, para todo sempre. Deus nos dá vida eterna, vida em abundância, vida que só Ele pode dar. E isso é motivo de agradecer. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é todo-poderoso, Ele nos salva, nos responde, nos dá vida abundante e eterna, e ainda nos abençoa de maneira especial. Verso 6 diz, pois o puseste por bênção para sempre. Olha só, aqui Davi está dizendo, não é que o Senhor só me dá bênção, Ele me põe por bênção, ou seja, Ele não só me abençoa com bênçãos, como também me transforma numa bênção. Olha só, é diferente. Você olhar para uma pessoa e dizer assim, essa pessoa é muito abençoada, é uma coisa. Agora você olhar para a pessoa e falar, essa pessoa é uma bênção, é diferente. E Davi está dizendo, Ele me abençoa, mas Ele também me transforma numa bênção. Bênção para as outras pessoas, canal da bênção de Deus. Isso é motivo de agradecer a Deus, porque Ele nos torna bênção e nos dá alegria. A parte B do verso 6 diz que Ele enche de gozo ou de alegria com a sua presença. A presença de Deus é suficiente para nos alegrar, irmãos. Se a presença de Deus na sua vida não é suficiente para botar um sorriso no seu rosto, você precisa rever o seu relacionamento com Deus. Porque só de saber que Deus é bom, Deus é misericordioso e todo-poderoso, Ele poderia me matar, mas Ele bota o coração na minha miséria e age com bondade, isso já é o suficiente para botar um sorriso no meu rosto.
Agora, se ainda assim eu não conseguir, Ele me salvou, Ele me respondeu, Ele me dá direção, me dá vida abundante e eterna. Ele me abençoa e me transforma numa bênção. Você não consegue sorrir sabendo e crendo nisso tudo? Que é isso, meu irmão? Você quer mais? Então eu vou te dar só mais um para a gente ir embora. Temos que agradecer a Deus, que apesar de tudo isso, e além de tudo isso, Ele ainda nos concede muitas vitórias nessa vida. Verso de número 8 diz: a tua mão alcançará todos os teus inimigos. Repare que Davi diz que os inimigos não são dele, são inimigos de Deus. Deus vai resolver o problema com eles. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente. Quando te manifestares o Senhor na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porque lhe farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Davi está dizendo: muitos se levantam contra mim, muitos desejam o meu trono, muitos desejam minha fama, meu poder, minhas bênçãos. Muitos desejam, muitos tramam, muitos querem nos tomar a terra que o Senhor nos deu, muitos querem nos matar, muitos querem nos prejudicar. E nós temos inimigos por toda parte, dizia Davi: amalequitas, amonitas, filisteus, ferezeus, jebuseus, toda sorte de inimigos por todos os lados possíveis e imagináveis. Mas Davi diz que o Senhor está lutando por ele, pelejando por ele, e o mantendo na terra, no trono, e a descendência de Davi permaneceria no trono para sempre, e essa promessa se cumpre em Jesus, e Jesus é, como disse o cego em Jericó, o filho de Davi, que teve compaixão dele, e que reina para todo sempre, assentado no trono do universo, e no trono dos nossos corações. Portanto, é Ele quem tem nos dado vitórias, dia após dia. Isso não é motivo de agradecer? Motivos para adorar a Deus, temos muitos. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é todo-poderoso. Motivos para louvar a Deus, temos muitos. Ele nos salva, nos responde, nos dá vida, nos abençoa, nos dá alegria e ainda nos dá vitórias. Motivos para agradecer a Deus, temos muitos. Que você possa fazer da sua vida uma oferta de gratidão a Deus. Que um sorriso nos seus lábios possam demonstrar a gratidão que você tem em conhecer e viver na presença desse Deus. Que Ele te abençoe, desde hoje e para todo sempre. Amém.